E olha só, o que acontece? Aí Jesus começa, cara, seus discípulos... um milagre atrás do outro. Começa a fazer milagres, né? Ele tem uma passagem, talvez uma das mais relevantes para mim na Bíblia, que a gente inclusive visitou em Israel, que é o lugar onde Jesus faz o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, lá na Galileia. Você lembra que a gente foi... E aí tinha quase que uma mini montanhazinha, tinha um púlpito, dava para ver um... Sim, sim. Né? E aí, cara, no Sermão do Monte, ele é o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Esses ensinamentos são conhecidos como o Sermão da Montanha, porque Jesus tinha o hábito de ensinar no monte, onde tinha mais espaço. E o Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. Tá? Então o sermão ele começou quando Jesus viu a multidão, decidiu subir ao monte para ensinar, e ele ensinou sobre 7 coisas. Ele falou sobre quem é abençoado por Deus, ele falou a lei de Deus e a atitude do cristão, ele falou sobre ajudar os pobres, oração e jejum, falou sobre as preocupações da vida, falou sobre a hipocrisia de julgar os outros, falou sobre os falsos profetas e falou sobre o melhor alicerce para a vida. E obviamente eu não vou ler toda essa passagem, porque ela é relativamente grande, mas eu tenho alguns aprendizados daqui. Rodrigo, o que você gostaria ou acha que faz sentido falar sobre o Sermão da Montanha? Como é que a ótica de Deus, às vezes, até graceja da lógica humana. Se você pegar as bem-aventuranças que começam esse Sermão da Montanha, ele fala o seguinte: bem-aventurados, estou aqui com o texto aberto, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome. Peraí. Bem-aventurados significa felizes. Mas ele fala, felizes os que choram, felizes os que têm fome, felizes os mansos, felizes os infelizes. Inverte a ótica toda. É justamente porque ele vai construindo uma dinâmica do reino aqui que aparentemente é impossível de cumprir. Ele fala o seguinte, olha, esses são os felizes. Se você vira uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Se você chamar o seu irmão de idiota, você já matou. Aí, e se vocês não tiverem uma justiça acima dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no céu. Eu imagino que quando Jesus terminou essa mensagem, estava todo mundo assim. E agora? Acabou, e agora? Aí falou, agora que eu desarmei vocês, que eu mostrei que vocês não têm o que fazer por mim, agora está na hora de vocês aprenderem o que significa graça. A graça é que vai tornar vocês capacitados a entrarem no meu reino. E não qualquer coisa que vocês podem fazer. Porque até nesse momento, os discípulos devem ter passado por uma situação assim. De barganha, né? De barganha. Sabe aquela coisa assim, pô, ele me escolheu, cara. É verdade. Mesmo que ele escolheu os improváveis, o improvável também tem um momento assim que o orgulho... Se acha, pô. A sementinha e o mal do ego. Vocês acham que eu mesmo não tenho que lutar com isso todo dia? Eu peço a Deus, oração. Pô, o Thiago Negro tá me chamando. Quantos queriam estar aqui no meu lugar? Tantos teólogos aí. Quantos? Pô, você é o cara. Aí Deus, você acha o cara mesmo? Eu vou te dar uns tapas na cabeça pra você ficar na sua. Deus dá uma rasteira e joga no chão. Ele falou, vocês querem ir pro reino mesmo? Querem ser meus discípulos de fato? Meu padrão é esse aqui, ó. O padrão dos fariseus, que era elite, é esse aqui. O meu tá aqui. Ah, você quer entrar na minha universidade? Harvard tá aqui, ó. A minha tá aqui em cima. Ah, então eu desisto. Não desiste não. Você vai chegar aqui, mas não por suas vias, é pela minha graça. E é por isso que eu falei que essa palavra ia voltar no nosso diálogo algumas vezes. Graça. Graça dada por Deus, Haná em hebraico. Tudo o que o Tiago está fazendo, você pode ser muito bom em finanças, em liderança. Olha o que vocês montaram aqui. Parabéns. Mas em salvação, você é um zero à esquerda. Porque até a coisa boa que você quer fazer, para Deus não é nada. Mas é o coração dele aberto ao Espírito que entrou e fez você ser hoje um homem que sua mulher olha e fala assim, eu me casaria com você de novo. Não é a sua competência. É a graça de Deus agindo em você. Você entendeu? Porque por nós mesmos, a nossa tendência é para o mal, é para o orgulho, é para fazer o que é errado. Então ele quis mostrar nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, o padrão humanamente inatingível, mas completamente alcançável por meio da graça. Desse modo, as obras não são o meio, nem a causa da minha salvação, mas são o resultado dela. Cara, olha só, o Sermão do Monte, ele é muito interessante, cara. Assim, eu fiz umas anotações, porque ele já começa, né? Quando ele vai fazer esse sermão, tem um monte de gente, tá uma multidão lá.
Só que o que é interessante, ele separa a multidão de discípulos. Então aqui você tem uma sutileza de aprendizado onde existe uma diferença na plateia. Hierarquiazinha da plateia. Cara, você tem quem é a multidão e ele pede para os discípulos eles se aproximarem mais. E aqui a gente já vê o seguinte, bom, se tem uma diferença entre multidão e discípulo, qual é a diferença de ambos? Né? E eu acho que a diferença ela está na pergunta de ambos, né? Porque a multidão geralmente está lá por quê? Quer ver o milagre. Esse cara aqui, vamos ver o que esse cara vai fazer. Ele faz mágica, ele cura as pessoas começam a enxergar, ele transforma água em vinho, sem álcool e tudo mais, né? Então, assim, esse cara ele faz um monte de coisa. Eu quero ver a mágica que ele vai fazer, essa é a multidão. A multidão é aquele que vê as fofocas na internet, ou vê alguma coisa e fala, meu, deixa eu ver o que é, deixa eu ver, quero ver o que vai fazer, quero ver como que vai ser agora. Me prova, vai. Isso é a multidão, não é? Fica curioso, fala assim, olha aí, tá vendo? Sabia. Eu sabia. A multidão é o cara do eu sabia. A multidão é o interesseiro, é aquele que chega aqui e fala assim, meu, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me dá tal coisa, me faz tal coisa, me cura. Essa é a multidão. O discípulo, ele não pede isso. O discípulo, ele se pergunta o seguinte, cara, o que eu posso fazer para ser mais parecido com você? Esse é o discípulo. A multidão pergunta, o que você pode fazer por mim? Então, essa pequena sutileza de pergunta, ela é importante para que a gente entenda na nossa vida o discipulado. Né? Então, o que nós temos que fazer? Cara, qual que é o modelo de ser humano a ser seguido aqui? Cara, é Jesus. Então, assim, o que Jesus pode fazer por mim? Jesus pode me curar, Jesus pode me dar... Não sei o que lá. Ele pode fazer um monte de coisa, mas a pergunta é o que eu preciso fazer para ficar mais parecido com ele. É aqui que tem que estar o nosso direcionamento. Pô, Jesus é humilde, Jesus é um bom comunicador, Jesus perdoa, Jesus... Então eu tenho que me esforçar para ser mais parecido com ele. E não assim, Jesus, faz esse milagre para mim, por favor. Isso aqui é a multidão. Eu preciso ser mais parecido com ele. Sim. Pensa só, você quer ganhar dinheiro. Cara, você vai modelar alguém que tem grana. Como que você vai modelar alguém que tem grana? Você vai tentar agir de uma forma mais parecida com ela. Então, aquele cara se comunica assim. Então, vamos comunicar assim. Ele pensa assim, vou tentar pensar assim. Ele age assim, vou agir assim. Eu fiz isso e acho que eu fiz até demais, porque... Até a bagunça. Assim, tudo que eu sou desorganizado, Culpa do primo. Bruno. Só que aí, se você é parecido, você concorda que se você é parecido, se você pensa parecido, se você age parecido, os resultados tendem a ser parecidos? Sim. Então, assim, se você quer modelar Jesus, a pergunta é o que eu preciso fazer para ser mais parecido com esse cara? E os discípulos estão mais próximos do que a multidão. Então aqui você já tem um baita aprendizado. Porque até mesmo a gente vê que pessoas que estão na multidão, até mesmo no nosso cenário, a galera não modela você. Ela pergunta para você o que ela tem que fazer, ou então ela quer a solução fácil. O que você fez, né? Ele não perguntou, vou modelar e vou fazer a trajetória. Porque a trajetória já todo mundo conhece, mas o cara, ele só quer saber assim, não, eu tenho R$1.000, eu quero fazer esse negócio virar 1 milhão em 2 anos. O que você pode fazer por mim, né? O que você pode fazer? Se eu te dar, você faz isso? Você fala, não, cara, É interessante que quando o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e depois vem o Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir do século XX, eles pegaram a palavra discipulado e traduziram para uma maneira alemão que, para mim, foi a língua que melhor traduziu. Nachfolge. Nachfolge, em alemão, significa seguir atrás imitando. Seguir atrás imitando. Nachfolge, que é discipulado em alemão. E agora, coisa que vocês colocaram aí que eu concordo plenamente, eu fiquei pensando algo que alguém pode estar questionando do outro lado. Quer dizer, então, que os discípulos são a elite de Deus? Se eu falar que os discípulos são a elite de Deus, porque, como você falou, a multidão não quer imitar, a multidão está lá, quer um relacionamento mais distante, até pelas comparações. O discípulo não, o discípulo é assim, 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 assim. Então os 12 eram a elite de Deus, era o Dream Team, mas vocês não falaram no começo da conversa aqui que Jesus escolheu os improváveis, que eles eram cheios de defeitos. Sim. Eu até li a anedota aqui do problema de Pedro e tudo mais. Aí que vem um lado lindo da graça. Jesus podia discipular todos. Por que ele discipulou só alguns e deixou o outro como multidão? Não é porque aqueles que ele discipulou, que ele escolheu, eram melhores que os outros. É porque Deus em si mesmo se basta, mas ele prefere contar conosco. Deus podia falar do evangelho dele para toda a galera, porque isso aqui vai dar mais de 1 milhão de views brincando. Mais de 1 milhão. Deus podia falar diretamente com cada um em sonhos. Mas por que ele escolheu o Tiago para poder abrir esse canal
para eu estar aqui? Por que ele escolheu a mim e vocês? Se ele podia falar direto. Porque Deus nos ama tanto, que sabe quando você vai num restaurante muito legal e você come uma comida deliciosa e fala assim, gente, eu queria que fulano estivesse aqui para experimentar. Ah, é verdade. Você vai para um parque legal ver a aurora boreal. Eu não fui lá até hoje. A Laura é doida para conhecer. Se eu fosse algum dia a aurora boreal sozinho, eu falo assim, pô, eu queria que Laura visse isso aqui. Deus sente tanto prazer em ver as pessoas transformadas. Sabe aquele negócio assim, eu não vou rir sozinho. Alguém mais tem que ouvir a piada. Uhum. Eu vou dar para os meus filhos alguns privilégios que eu tenho. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, ser pai. Eu não sou ainda. Você também não é ainda. Mas o fato da paternidade é uma maneira que Deus dá a você um pedacinho do prazer que ele tem de ter os filhos lhe chamando de pai. E o lado do discipulado é a mesma coisa. Ele vai te dar o privilégio de ser condutor de bênção para alguém como ele é. Então vamos lembrar o episódio do Sermão da Montanha. Vocês estiveram lá na Galileia, vocês viram a tradicional montanha, onde acredita-se que ele é um lugar possível. A gente não sabe em qual montanha da região, mas aquela é uma candidata forte. Vamos calcular que tinha umas 5.000 pessoas ali. Porque quando ele multiplica pães e peixes, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eu vou jogar por baixo. Vamos supor que tinha umas 5.000... Vou ser pessimista. Vamos botar 2.000 pessoas com Jesus ali. Como é que você vai falar para 2.000 pessoas sem microfone? Sim. Então qual que era a estratégia? Que a gente lendo na Bíblia assim, en passant, parece que Jesus falou assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até com a voz, frequência modulada, e todo mundo assim, oh. Não. Ele chamou um grupo, ele se assentou como um professor, que coisa importante se fala sentado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Entendeu? Entendeu? Agora vai e fala para os outros lá. Sim. O milagre da multiplicação dos pães foi a mesma coisa. Os discípulos vinham até ele, ele abençoava os pães e peixes, os discípulos que iam levar para a multidão. Então o fato do discípulo levar para a multidão não coloca o discípulo numa situação de superioridade. Se eu uso uma palavra e servir, ele vai para servir. Ele vai falar assim, olha, deixa eu te contar o que o mestre falou lá, que você não pôde ouvir, que você estava aqui mais longe. Ele falou que bem-aventurados são os mansos, porque herdaram a terra. Então se você está chateado, você é manso. Ou seja, nós somos os canais de Deus. Aí aquele que ouviu o discípulo de Jesus, ele também foi discipulado. A partir do momento que ele foi discipulado, o que ele também é? Discípulo. E o discípulo faz o quê? Ele imita o mestre. Aí agora, então esse que vai... Tá, você entendeu? Entendeu? Aí você, que ouviu as bem-aventuranças através de mim, que ouvi direto de Jesus, você vai e fala para o pessoal da sua casa. O pessoal da sua casa, que ouviu as bem-aventuranças de você, que ouviu de mim, que ouvi direto de Jesus, vai e fala na outra vila. O pessoal da outra vila, que ouviu as bem-aventuranças, da sua família, que ouviu de você, que ouviu de mim, que ouviu do mestre, está vendo como é que o evangelho vai crescendo em ondas? E todos esses vão se tornando canal de bênçãos, sendo usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usou o Tiago Brunet para falar com você. Você falou para eles. Nós juntos estamos falando para milhares. E assim o evangelho vai crescendo. Sim. E todo mundo é canal de bênção. É muito sensacional o que você falou. Um dos maiores problemas que eu já tive na gestão de uma empresa foi a questão da gestão de pessoas. Tá? E aí eu tive um grande aprendizado que depois eu encontrei em Jesus. Olha só. É muito fácil quando uma empresa está crescendo você manter uma cultura. É muito fácil. Porque tô só eu e o Kaique aqui. Eu não preciso fazer uma reunião de alinhamento com ele. Olha, a gente pensa assim aqui dentro. Não, a gente é tão próximo, a gente faz tudo tão próximo que eu não preciso explicar, ele está vendo. Então ele aprende de uma forma tácita. Ele está vendo fazendo tudo, ele está vendo como eu falo, como eu escrevo, como eu penso, né? Aí estou eu e o Lucão junto. Eu não preciso também fazer uma reunião de alinhamento, é muito fácil nós três. Agora, se eu tenho 1.000 pessoas, já não dá mais para eu não falar, não é? Só que eu não consigo acessar 1.000 pessoas ao mesmo tempo, né? E aí a gente acha que eu preciso falar com a base da companhia.
E no final das contas, eu descobri que isso está errado. Por quê? Porque não dá para você falar com a base. Você não consegue se comunicar com a base, porque você não tem tempo de qualidade com a base. As pessoas que mais enriqueceram ou cresceram ao meu redor foram as pessoas que eu mais dei tempo. As pessoas que mais ficaram tempo junto comigo. E aí o que eu percebi? Eu percebi que eu fazia muito bem essa gestão. Aí eu tinha 1 liderado, 2 liderados, 5, 10 liderados. Aí eu comecei a ter 20 liderados. Várias pessoas diretas plugadas a mim. Aí eu vi que eu não conseguia gerir bem ninguém, porque eu já não tinha tempo para ninguém. Aí eu descobri uma fórmula matemática, né? Mesmo sendo um bom líder. Tá? Aí eu descobri uma fórmula matemática. A fórmula é N-1 vezes N. Essa fórmula é o seguinte: se tem eu e o Kaique na empresa, N é 2, são 2 pessoas. 2 menos 1 dá 1, vezes N, que é 2, dá 2. Então são 2 interações possíveis, eu para ele para mim. Se a gente adicionar o Lucão aqui na equação, é 3 menos 1 vezes 3. 3 menos 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então nós 3 juntos, eu adicionei uma pessoa na equação, eu tenho 6 interações possíveis. Se eu adicionar você, o N é 4. 4 menos 1 dá 3, vezes 4 dá 12. Agora eu tenho 12 interações possíveis aqui. Então eu fui de 2 interações para 6 interações, para 12 interações, e se eu adicionar mais uma pessoa, o grau de complexidade aumenta drasticamente na corporação. Então tem um limite de pessoas que eu consigo gerir ao mesmo tempo, um número de liderados. O número que eu chego à conclusão, que é o limite que você consegue liderar, de pessoas intelectuais, né, são 10 pessoas. E Jesus gerenciava 12. E com 12 pessoas, Jesus chegou a 2 bilhões. Porque é exatamente o que você falou. Se você quer transformar uma empresa, você não precisa falar com todo mundo, você precisa mudar a liderança. Essa liderança ela começa a cascatear isso dali para baixo. Então Jesus é um baita empreendedor. E mesmo entre os 12, ele tinha um grau de proximidade. Sim. Os 12 estavam com ele, mas você vai sempre ver Pedro, Tiago e João em situações mais íntimas. Sim. Tinha Quando 2 ele- linhas de liderança. No, Né? no Jardim das Oliveiras, ele está com Pedro, Tiago e João apenas. Ele não está com os 12. Sim. Quando ele foi ser transfigurado no monte, ele só chamou Pedro, Tiago e João. E quando ele estava à mesa, quem se reclinava no ombro dele era só João. Então, mesmo dentre os 12 ali, ele tinha um grau de proximidade. Sim, sim. É porque Jesus, ele falou, ele abriu mão do Porsche, né? Assim, como Deus, ele poderia falar com todo mundo. Como homem, não. Não, exatamente. Então, como homem, ele precisava ter essa sabedoria empresarial, né? Sabedoria de gestão, né?